Ok, meus irmãos, estamos aqui para dar continuidade ao estudo do livro de Atos, capítulo 2, que iniciamos na quarta passada, e hoje vamos dar continuidade a partir do verso 14, ok? Então abra sua Bíblia e acompanhe conosco Atos capítulo 2, verso 14. No verso 14, Pedro aqui, ele vai entrar com um discurso em sua defesa, né? E também dos companheiros dele, dos demais apóstolos. Por quê? Devido àquele alvoroço, alguns judeus, eles acusaram eles de estarem embriagados. Então Pedro vai se levantar e dizer, não, ninguém aqui está embriagado. Até porque são 9 horas da manhã. Não é hora de ninguém estar embriagado às 9 horas da manhã, né? Não sei. Então, eles não estavam embriagados, era a ação do Espírito Santo, usando eles para falarem, né? Pregarem as palavras do Senhor. E cada um, né? Nós já discutimos sobre isso, cada um entendia na sua nacionalidade. E aí, ele então vai falar que é uma profecia de Joel que está se cumprindo naquele momento, né? Naquele momento estava cumprindo-se a profecia de Joel, proferida por Joel há mais ou menos 800 anos antes de Cristo. Então, há 800 anos, Joel tinha predito e agora estava acontecendo, estava aquela profecia se cumprindo. Ok? Verso 16 vai dizer, né? Pedro, dizendo ali sobre a profecia. E aí, verso 17, né? Que profecia é essa? O verso 17 está respondendo que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, sobre os vossos filhos, sobre as vossas filhas, e eles profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão. Então, essa profecia que estava se cumprindo e Pedro estava explicando aos homens, aos judeus e aos demais que estavam ali. Só que, quando chegamos no verso 19 e 20, a palavra de Deus ela revela algo que não aconteceu naquele dia. Então, isso para nós, como nós vamos interpretar isso? Bom, nem tudo que foi predito por Joel aconteceu especificamente naquela manhã, né? Após aquela oportunidade, né? Da festa de Pentecostes. Nem tudo aconteceu naquele dia. Então, essa questão, né? De que sinais apareceriam no céu, embaixo da terra, né? O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Esse dia não aconteceu naquele dia, ok? Então, os últimos dias, como ele menciona no verso 17, inclui todos os dias entre a primeira vinda e a segunda de Cristo, segunda vinda de Cristo. É uma outra forma de dizer, a partir de hoje acontecerão isso aqui. Então, naquele dia aconteceu a descida sim do Espírito Santo, porém, essa parte, né, em que o sol se converte em trevas, fica tudo escuro, isso não aconteceu. Isso tem a ver com Mateus 24, 29, que por ocasião da segunda vinda de Cristo, então, essas coisas vão acontecer. Tá? Então, essas coisas acontecerão na segunda vinda de Cristo, quando Cristo voltar na sua glória para nos arrebatar. E para sempre estaremos com o Senhor, né, no céu. Então, é essa ocasião que vai se cumprir o que está no verso 20, 19 e 20. Ok? E aí, ele continua, né? Aí ele vai abordar, né? Ele continua fazendo ali aquela explanação do Velho Testamento, e ele aborda Davi, menciona Davi, tá?
E depois nós entramos numa parte importante, tá? Verso 37, que vai falar sobre as primeiras conversões, sobre as primeiras decisões, as pessoas se convertendo mediante o discurso de Pedro, mediante esse discurso que ele faz. Então, ele, usado pelo Espírito Santo, foi tão convincente que aqueles homens, eles ficaram aflitos, aqueles zombadores ficaram aflitos pelo discurso de Pedro e perguntaram: o que faremos? O que será de nós? O que faremos? E aí Pedro então responde aquilo que para mim é o pilar do Evangelho. Ele fala assim: arrependei-vos, tá? Arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados, dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui, essa resposta de Pedro é a essência do Evangelho, é o cerne do Evangelho, é o pilar do Evangelho, ok? O Evangelho de Cristo ele tem que ser pregado nessa diretriz, debaixo dessa, conduta, que é o arrependimento. Não tem outra forma da gente pregar o Evangelho senão por este caminho aqui, ok? E Pedro, ele aplica, essa mensagem: arrependei-vos e cada um seja batizado. E aí, verso 41, vai falar assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra de Deus e agregaram naquele dia quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas se converte através dessa pregação de Pedro, usado, ungido pelo Espírito Santo de Deus, tá? E aí, mais uma vez, menciona o batismo. Realmente o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo, tá? E aqui Pedro, ele enfatiza esse ensino de Jesus, essa ordenança dada por Cristo, pelo próprio Jesus Cristo, Mateus 28, ele vai dizer: ide por todo mundo, pregar o Evangelho, ensinando todas as nações e batizando-as, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Menciona ali a Trindade. Eu falei isso no primeiro estudo que nós fizemos do livro de Atos, sobre a Trindade. Então, Pedro aqui está reforçando essa ordenança a respeito do batismo, ok? O batismo é uma identificação com Cristo, assim como Jesus morreu e ressuscitou. Então, o novo decidido, ou a nova criatura, ela também simboliza através do batismo a sua morte para o mundo e a nova vida, o nascimento para Deus, o nascimento para uma nova vida com Cristo. É uma identificação aí simbólica, com Cristo, tá? E o que nos chama a atenção aqui é que nesse verso 41 é o surgimento da igreja, É aqui Deus acrescentando os salvos à igreja. Quase 3.000 almas se convertem, se converteram naquele dia. É o surgimento da igreja, é a explosão da igreja nascendo aqui nesse dia, em que foi derramado o Espírito Santo, nesse dia em que Pedro começou a pregar a palavra de Deus. Pedro, que sempre foi muito oscilante, durante a sua trajetória com Cristo, sempre foi aquele crente meia boca, que não tinha muita decisão, não tinha muita certeza, não tinha muita segurança, negou Jesus, explosivo e tal, e agora não, agora ele verdadeiramente é um servo de Cristo, convicto daquilo que ele prega, daquilo que ele quer, e aí ele está então pregando, usado pelo Espírito Santo. Mais na frente a gente vai ver que as pessoas desejavam a sombra de Pedro para serem curadas. Então aqui está a revelação de um homem de Deus ousado na pregação da palavra de Deus. E Deus, na sua
fidelidade, na sua infinita misericórdia, acrescentando aqui os salvos à igreja. Então, aqui é o início da igreja, né? Aqui é o início da igreja, são os irmãos do século I, né? E nós, batistas, somos parte disso, nós somos inseridos. Lembra do primeiro estudo? Quem acompanhou ali sabe, né, que nós, né, eu expliquei lá, mostrei o mapa, que nós, batistas, nascemos aqui, junto com os cristãos do primeiro século. Nós não somos provenientes da reforma do século XV, nós somos daqui, do século I, junto desses cristãos, né, primeiros cristãos aqui. Beleza? Então é Deus aqui aumentando, né, acrescentando salvos à sua igreja, e a igreja ali decolando. Todos, verso 42, todos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que doutrina dos apóstolos é essa? Verso 42. Essa doutrina dos apóstolos é aquilo que Jesus ensina no Sermão do Monte. Tá? Jesus Cristo chama os discípulos, sobe no monte, e somente aos discípulos ele prega, né? Ele ensina ali, não um sermão querigmático, aquele sermão para a salvação, era um sermão de doutrina, né? É o que no original nós chamamos de didascalia, né? É a doutrinação dos discípulos, é aquele ensino fundamental, é aquele ensino que baseia a fé de todo servo de Deus. Então, eles aprenderam com Cristo nesse Sermão do Monte, que está lá em Mateus, entre o capítulo 5 e o capítulo 7, tá? E eles perseveraram nisso, perseveraram nessa doutrina dos apóstolos. E, para finalizar, verso 47, Deus aqui confirma ainda mais, dizendo que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Né? Então, glórias a Deus por isso. Desde esse tempo até hoje, Deus está salvando vidas, salvando pessoas, trazendo para o seu reino. E nós, meu irmão, você, meu irmão, minha irmã, somos parte disso, ok? Somos parte dessa pregação, somos parte desse projeto de Deus. Então, não se intimida, né? Não se intimide, fique firme na presença de Deus, pregando a palavra de Deus, testemunhando, porque você é parte de tudo isso. Ok? Parte desse plano de Deus, parte desse usar de Deus, essa instrumentalidade nas mãos de Deus. Então saiba que você foi escolhido para isso. Hoje você é parte disso, porque você foi alcançado pelo amor de Cristo. E hoje, né, você existe para falar, para testemunhar de Cristo para as pessoas. E Deus, através da sua vida, quer salvar muitas pessoas. Deus te abençoe. E no próximo estudo, continuaremos no capítulo 3.